A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Nós estamos mais uma segunda-feira aqui com vocês. E olha só, eu já quero mandar um abraço para vocês que estão entrando nesse momento. Muito obrigado, Lucas, Patrícia, Léo Macena. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é um enorme prazer ter a sua companhia nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido ao vivo no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. É toda segunda-feira. Marca aí na sua agenda. Segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui com vocês. Isso! Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. E se você ainda não é inscrito, faça o favor, vamos lá, nos ajude nesse projeto de evangelização. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, divulgue para as suas pastorais, os seus amigos, todos aqueles que fazem parte do seu círculo de amizades. Vai, manda, vamos crescer cada vez mais, alcançar águas mais profundas. E falando em alcançar águas profundas, nós estamos nesse mês de agosto falando sobre vocações. É um mês vocacional. Tradicionalmente, a igreja pega o mês de agosto inteirinho para falar das vocações. Estamos na quarta semana, ela que é totalmente dedicada às vocações leigas. E também tem o dia dos ministérios dos leigos. Quem é o leigo? Esse leigo, ele tem como vocação própria procurar o reino de Deus, exercendo alguma função no mundo e no trabalho, sempre com um objetivo bem claro: encaminhar e se guiar segundo o plano de Deus. Por isso, todo leigo, toda pessoa que não é consagrada, que não está, no magistério da igreja, é chamada a aceitar ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz São Mateus, lá no capítulo 5, fala o seguinte: só vós sois o sal da terra. Se o sal ele perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Essa é a nossa função, meus irmãos. Nós que fazemos grande parte do povo de Deus. Até o documento número 105 da CNBB, ele que fala sobre os cristãos, os leigos e leigas na igreja e na sociedade, ele aborda o seguinte, está escrito o seguinte lá: é missão do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor apaixonado por Cristo. Então, os cristãos são cidadãos e, como tais, junto com todas as pessoas de boa vontade, são interpelados a assumir ativamente essa cidadania em toda a sua plenitude. Ser cristão, um sujeito eclesial e ser cidadão não pode ser visto de uma maneira separada. Uma pessoa não é uma coisa aqui, outra coisa lá, né? O cristão leigo, ele expressa o seu ser igreja e o seu ser cidadão na comunidade eclesial e também na família, e nas opções éticas e morais, no testemunho de vida profissional e social, na sociedade política e civil, como nós estamos agora, envolvidos nesse tempo, e em tantos outros âmbitos da vida. Busca sempre a coerência entre ser um membro da igreja e ser um cidadão do mundo. Então, os cristãos leigos e leigas são igreja e, como tal, vivem sua cidadania no mundo. E aí o documento explica assim: eles assumem sua missão sem limites e sem fronteiras, através de sua presença macro e nas microestruturas que compõem o conjunto da sociedade. Eles sabem que a igreja existe unicamente para servir.
É a pessoa humana que deve ser salva, é a sociedade humana que deve ser renovada. É, meu irmão, a vocação leiga é a vocação da grande maioria das pessoas. Até o documento de Aparecida também fala que o leigo, né, os leigos, são homens da igreja no coração do mundo e os homens do mundo no coração da igreja. Olha que bonito, né? São fiéis que fazem essa experiência do encontro com Cristo e o desejam servi-lo neste mundo de hoje. E é esse nosso ponto, né, desse nosso momento dessa semana. Semana passada, nós chamamos Padre Gabriel para estar aqui conosco e ocorreu que o celular dele acabou a bateria bem no ápice da nossa conversa. E aí nós convidamos ele para continuar o nosso bate-papo. Antes de chamá-lo, eu quero chamar aqui nosso apresentador do dia de hoje. Chega junto, Elias. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite, Abílio. Boa noite a todo mundo que tá aí. É uma alegria estar aqui de volta, né, no podcast. E espero que hoje seja um episódio tranquilo, sem acabar a bateria de ninguém. Não, hoje agora a estrutura é diferente. Vai sentir um pouquinho, né? Boa noite, padre. Sua bênção. Padre Wesley sempre conosco aqui, graças a Deus. Boa noite, Tainã. Muito boa noite. Vamos, vamos. E aí, Elias? Ficou um tempinho fora, né, meu irmão? Fiquei 2 semanas. Praticamente 2 semanas. Foram 2 semanas um pouco complicadas aqui de trabalho, atípicas, mas estou de volta aí, com muita alegria. Ah, mas é isso mesmo, é exatamente o tema de hoje. É a sua missão no mundo, é o trabalho, né? É necessário. A gente precisa também mostrar a nossa face cristã ali, né? No nosso tirar o suor do rosto, fazer o nosso ganha-pão, mas na mesma proporção de que devemos a levar a palavra de Deus por meio dos nossos atos, da nossa atitude, das nossas escolhas, né, éticas e morais. É isso aí. E, claro, né, nós estamos aqui dispor a servi-lo, né, com os dons que nós temos. Seja o dom aqui da voz, de se colocar, né, de frente com essa galera aí, para poder fazer esse momento, né, de trocar ideias. O podcast é isso, meu povo. É aproximar os nossos convidados do carisma da comunidade Fidelidade da Cruz, bem como também aproximar-nos um pouco do carisma do convidado, conhecer um pouco mais sobre a sua vida e poder também beber dessa fonte, né, do Espírito Santo que emana de cada uma dessas vocações. Então vamos lá, sem delongas, como diria o nosso querido Vitor, chamar o nosso convidado, né, para a gente continuar essa conversa. Boa noite, padre. Sua bênção. Tudo bem. Deus te abençoe. Boa noite. Tudo certo? Tudo. Agora o cenário é diferente. Nós agora estamos sem os problemas de bateria, né? Agora a gente consegue conversar. Não, agora tá resolvido. Tá resolvido, é porque da outra vez eu tava fora de casa, então tava na casa dos outros. Não, Daí, enfim, aí acabou a bateria do meu celular. Quando começou a transmissão, tava 58%. Eu pensei, olha, vai dar tranquilo. Só que essas coisas puxam muita bateria, né? Parece. Assim, a internet puxa muito, não sei o quê. Aí internet, do nada vídeo. tava 20%. Eu falei, ixi, não vai dar não. Aí acabou que não deu, mas enfim, hoje eu tô no computador aqui e vai dar certo. Que bom, graças a Deus deu certo da gente continuar essa conversa. Nossa, tava tão bom que, para quem ainda não assistiu, o vídeo está aqui gravado no canal, gente. Volta lá para poder acompanhar a nossa história da segunda-feira passada. A gente estava falando exatamente sobre a oração, o como transformar na nossa vida cotidiana os momentos, né, que vivemos, os pequenos momentos, em momentos, né, de louvor a Deus, de agradecimento, a fazer com que a nossa vida seja uma vida de oração verdadeira. Você citou um pouquinho
da vida de Santa Teresinha, falou um pouco da história dos tijolinhos, começou a falar sobre os padres do deserto, e aí caiu bem em São Tomás de Aquino. Aí eu queria que você retomasse assim um pouco, né, desse, como se fosse uma continuidade mesmo daquilo que a gente estava conversando. A gente falou um pouco da sua vocação, descobriu um pouco, né, sobre a graça que foi essa caminhada até o senhor chegar a receber o sacramento da ordem. E nessa caminhada aprendemos muitas coisas, muitos insights, né, para que a nossa vida também se recheasse, né, de muitas ações práticas na vida. E aí a gente estava concluindo nessa ideia. Aonde que nós encontramos essa força, esse vigor para todos os dias realmente viver na presença de Deus, para que ele possa, a gente possa escutá-lo e ele também possa falar conosco através das pequenas coisas. Uhum. Eu não lembro o que eu ia falar de Santo Tomás, não. Eu sei que eu gosto de pensar nessa via da pequenez, né, partindo aí da Santa Teresinha. Porque é como isso, assim, o raciocínio mais ou menos lembra que era, né, aquela coisa de entender a vida como picos e vales, né? Tem subidas, tem descidas, tem momento que a gente está subindo numa pendenga absurda para poder chegar num ápice, mas sabendo que no outro dia aqueles talvez momentos de glórias humanas não estejam mais presentes. E como nos alerta, tem os Salmos 89, se eu não me engano, ou 79, 89, 70, enfim, sobre a vida, como é a vida do homem, né? Eu falo com a minha equipe de Nossa Senhora, que eu acompanho a equipe de Nossa Senhora lá. No primeiro encontro com eles eu falei, a maior parte dos anos na vida é ilusão e sofrimento, como nos diz o Salmo. A maior parte dos anos, o Salmo vai dizendo assim, a gente vai vivendo esta vida, os mais fortes talvez cheguem a 80, a maior parte é ilusão e sofrimento. Mas isso para dizer assim, que de fato, se a gente for olhar para a nossa vida, a maior parte dela é a normalidade. Assim, a maior parte dela é... Tu tá sozinho, eu aqui, né, olho para minha realidade. Eu tô sozinho no meu quarto, eu convivendo com as pessoas aqui no dia a dia da paróquia, você pega um boleto para pagar, você faz isso e aquilo, faz algumas coisas que gosta, enfim, a normalidade. Uma vez no ano você faz aniversário, então assim, para alguém lembrar que se por acaso você esqueceu que tua vida é importante, e aquela coisa, né? A normalidade, e aí todos os outros dias, todos os 364, são de normalidade, por assim dizer, né? E a espiritualidade da pequenez, da pequena via, diz muito para nós, diz muito, para santificar e valorizar esses momentos pequenos, lá encontrar a Deus. E aí falava aquela coisa, né, da monotonia dos dias, fazer com que a beleza com que nós fazemos o que temos de fazer, em vez de ser monotonia, se torne uma bonita melodia, né, em louvor a Deus, que nos ouve, que está presente em nossa consciência, está presente ao nosso coração, nos fala verdadeiramente se queremos rezar. Olha só, ninguém pode nos impedir de rezar. Ninguém pode nos impedir de dirigir o nosso pensamento a Deus, e como diz Santa Teresinha, isso já constitui uma oração em si. Então, falava lá da coisa dos padres do deserto, né? A oração do coração, a oração de Jesus, como eles diziam. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. Cada uma dessas palavras contém inesgotável conteúdo de oração. E se você repete, faz disso o som do teu coração, tem até um filme, né, que chama O Som do Coração. É um menininho tocando violão lá. O menino toca muito. Aí, só que aqui, falando da oração, né? O som do nosso coração, as batidas do nosso coração sirvam para... Parece querer romantizar a coisa, mas é exatamente o contrário, o que eu estou querendo falar. É exatamente o contrário. Que não, a oração às vezes é difícil,
Às vezes a oração é uma luta. Para que você mantenha a fidelidade na vida de oração é uma luta. É exatamente o contrário que eu quero dizer. A coisa é menos romântica do que parece, muitas vezes. Só lá na vida dos santos, dos grandes santos, é que tem às vezes aquela coisa, as visões místicas extraordinárias e não sei o quê. O normal da vida é tu pegar o livro, parar e rezar. Ler do que está lá e dirigir uma oração a Deus. O normal da vida é isso. Então, vai mais ou menos por aí, né? E tem muito a ver com o que você dizia no começo, né? Sobre a consagração do dia a dia, do trabalho também. Mas, será que a gente consegue realizar dentro desse nosso horário, dentro do nosso cotidiano? Porque muita gente fala assim, eu não tenho tempo, eu não consigo tempo, o tempo está sempre correndo, as coisas estão sempre passando muito rápido. Mas quando há algo de interesse, muitas vezes o tempo até para, né? Mas o que falta para um cristão realmente encontrar esse tempo para Deus, para preencher essas horas que nós temos todos os dias para realmente levar uma oração a Deus? Uma das perguntas que se quer responder naquele livro Relatos de um Peregrino Russo, não sei se está aqui à vista. Tá ali em cima. Peraí, deixa eu pegar rapidão. Pode pegar, à vontade. Esse aqui, ó. É claro que tem uma edição mais novinha, mais bonitinha. Esse aqui é da Paulus. Relatos de um Peregrino Russo. Aqui fala uma das questões que ele quer responder essa coisa da oração sem cessar, né? Até que ele descobre esse método de oração aí importante e tal. Santo Agostinho também fala sobre isso, que ele fala sobre a oração de desejo. O desejo de encontrar a Deus precisa estar aceso sempre no nosso coração. Inclusive, por que acendemos uma vela quando vamos rezar, né? É para mostrar que a caridade divina que brilha no nosso coração precisa estar acesa durante aquele tempo de oração, mas, mais ainda, precisa continuar acesa no nosso coração quando aquela vela se apagar. Então, vamos pensar, a missa acabou. E aí o povo que está lá preparando apagou as velas e tal. Mas a chama da caridade divina que nós recebemos no sacramento precisa manter-se acesa. E é esse o desejo, a oração de desejo que não que faz com que não nos afastemos de Deus nunca. Nunca. Qual é a distância que Deus tá de nós? A distância de um pensamento. A distância de um voltar-se para dentro, voltar-se para o interior do nosso coração, e aí lá a gente encontra. Essa é a distância que está Deus. Só não encontra quem não quer. Então a gente consegue a partir dessas coisas simples. Então o tempo, e é claro que aqui precisamos também de uma outra virtude, né? Uma virtude da ordem, para dar aquela prioridade devida às coisas segundo a sua importância verdadeira. Então, por exemplo, se consigo também com relação aos meus dias, né? A normalidade aí dos nossos dias, considerando o tanto de atividades que temos. Ir à missa, por exemplo, não só aos domingos, mas mais vezes, porque aos domingos é o mínimo, né? O domingos é o mínimo. Então, assim, é aquilo que a gente dá, é o mínimo, o preceito é o mínimo. É aquilo que a gente faz para manter a vida em nós ali. Mas, se a gente consegue mais que isso, ótimo, maravilha, né? Inclusive, tomo a liberdade de ler um trecho que eu gosto de São João Bosco, né? Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar Jesus. Meus caros, a visita ao Santíssimo Sacramento é um meio muito necessário para vencer o demônio,
Portanto, ide frequentemente visitar Jesus, e o demônio não terá vitória contra vós. Especialmente nos tempos que vivemos, em que as lutas parecem se intensificar com relação à defesa da castidade, à defesa da pureza, à defesa das convicções de fé, que às vezes temos, se for lembrar, o povo que fez encontro de jovem comigo, por exemplo. E eu não me colocando aqui de certo modo, em comparação, não é isso que quero dizer, né? Porque também passei por muitas provas e caí, levantei e tal. Mas, assim, pessoa que a gente conhecia a convicção de fé delas, mas que simplesmente ficaram para trás, né? Se sujeitaram a outras coisas que não a vivência da graça. E nós escutamos as mesmas coisas. Tocávamos as mesmas músicas diante de Jesus sacramentado. Tocava lá, hoje livre sou, tenho sede, né? Tocava aquela coisa, e etc. Mas cada um vai seguindo o seu rumo. Então, precisamos ser visitadores de Jesus, também, especialmente no sacramento da Eucaristia, né? Visitar Jesus, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, ali o tempo que você puder, isso conta muito. Isso conta muito. É igual também a Santa Teresinha, né? Nada é pequeno se feito com amor. Então, o ato não depende necessariamente do tamanho dele, sabe? Quantitativamente falando. Mas da motivação que você coloca. Se tu faz por amor divino, aquele pequeno ato ganha grandíssimo valor, porque foi feito por amor de Deus. E é a maior das motivações. A maior. Então, também esses pequenos atos, sabe? E aí o desafio é pessoal. Cada um vai encontrar aí no seu dia a dia aquilo que... o modo de realizar isso, né? Maravilha. Eu acho que uma das formas da gente manter essa convicção na fé, né, essa perseverança, é a oração, como o senhor já falou, e também o serviço. Estamos aí na semana das vocações leigas, e o servir a Deus é uma forma de continuar, de perseverar na fé. Sabemos da dedicação com o senhor, com a catequese, mas queria escutar também do senhor formas, como a gente pode incentivar o povo, a comunidade a servir na paróquia, a engajar nos movimentos, a servir as comunidades, porque isso é também uma forma de cada um encontrar a sua vocação, de estar ali mantendo uma oração, né, com Deus, uma oração através da vida. Como que nós podemos incentivar as pessoas no serviço à paróquia, às suas comunidades, aonde eles estão servindo no seu dia a dia? É um serviço de gratidão a Deus. Gratidão. Servir por gratidão a Deus, por tudo que Ele nos faz. No 19º domingo do tempo comum, que foi o domingo da minha ordenação lá, eu fiz a homilia naqueles dias lá, e uma coisa me chamou a atenção sobre aquele evangelho. É que Jesus fala lá daquele que é o dono da casa, o Senhor, que ele cinge-se, ele pega, se cinge, né? Amarra aqui a sua cintura, aquilo que é próprio daquele que vai servir, né? Aquele avental que é próprio de quem vai servir. Passa a mesa servindo os seus. Ele passa na mesa servindo. Ou seja, ele inverte a lógica da coisa. E o que acontece na missa, se não isso, né? Cristo se cinge e serve-se no altar, que é ele, e na Eucaristia, que é ele. Ele dá de comer a ele mesmo. Então, uma forma de gratidão a Deus é o nosso serviço, precisa ser. Assim, quando a gente encontra... É claro que cada um à sua medida, uns podem mais, outros menos, de acordo com as suas possibilidades. Só que o que não pode é o nosso coração ficar fechado, egoísta, né? Eu acho que, assim, se a gente pode chorar, apelar, o tanto que for, nós estamos precisando de gente na pastoral tal, XYZ, nós estamos precisando de gente para servir no retiro, fazer comida e tal. Não adianta a gente apelar se no coração
das pessoas que escutam não tiver a gratidão por Deus que serve a cada um de nós. Então, a gratidão, assim, é o primeiro passo. Fazer porque amamos a Deus. E também porque, assim, nós fomos feitos para servir, né? Jesus diz lá, na verdade, é uma palavra que São Paulo atribui a Jesus, só que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O versículo não me lembro exatamente, mas São Paulo diz: há mais alegria em dar do que em receber. E aí o São José Maria Escrivá: a alegria é consequência de uma entrega. Então, assim, a fim de que se alargue o nosso coração, né? O São Felipe Neri tinha aquele coração grande, né? Como diz lá, né? O coração dele meio que se expandiu fisicamente falando assim, né? Símbolo também desse amor, dessa entrega que ele tinha a Deus e aos outros. Então, eu não sou a melhor pessoa para responder essa tua pergunta, mas eu diria assim que a motivação precisa ter essa motivação, reconhecer a gratidão que nós devemos a Deus e partindo disso, a alegria no serviço, a alegria. Só é alegre quem serve verdadeiramente. Não tem jeito. A gente percebe que quanto mais a gente divide e aprende a gostar disso, mais a gente é feliz. É igual criança, por exemplo, né, que não quer dividir as coisas, né? Aí na hora que ela aprende que é legal dividir o brinquedo com o outro e a brincadeira fica muito mais legal, aí ela puxa, é claro que ela talvez não raciocina isso com o pensamento formalizado, mas ela se diverte e empresta o brinquedo para ela, os dois tacam o brinquedo para longe, quebra o brinquedo, não sei o quê, e fica muito mais legal a brincadeira, né? Então, eu não sou a pessoa melhor não, mas eu acho que vai por aí. Ah, não, padre, que isso. É o conceito de comunidade, né? É um apoiando o outro, fazendo com que a Pois é. comunidade toda funcione. E esse seu conselho foi excelente, pois nos dá já um caminho. Reconhecer a gratidão de Deus, muitas vezes a pessoa precisa só de um saculejo, só precisa de que alguém abra os olhos para que faça, né, acontecer isso na vida. Falando em serviço, agora já tem uns bons dias, né, que o senhor já está exercendo, né, a ordem. Aí ficou algumas perguntas, né, do nosso bate-papo anterior, né, da segunda-feira passada, e eu convido, né, vocês aí que estão assistindo hoje, se tiver mais perguntas, vão colocando aí no chat. Por enquanto eu vou fazer uma primeira que tinham feito bem na hora que tinha caído. O que o senhor sentiu, ou como o senhor se sente ter realizado a primeira confissão, o sacramento da confissão, essa que a gente não tem como viver, a pessoa está nessa curiosidade, quer saber como o senhor, agora como neo-sacerdote, como recebeu essa graça aí do sacramento. Eu fiquei assustado. Porque você tá na condição ali de escutar, ou o normal, né? A vida inteira ali naquela condição de contar as suas coisas, aí na hora que alguém te conta, confiando ali em Deus que atua verdadeiramente no sacramento da confissão, dá como diz, um tremor, assim, aquela coisa do mistério de Deus, e aquela coisa, né, a sensação de estar diante da história de alguém com Deus, que é sagrada, né? É muito, muito interessante, porque, bom, ali, às vezes na Eucaristia nós temos fisicamente, né, a presença de nosso Deus, substancialmente, e tá ali, né? Tá todo mundo vendo. De um certo modo, todo mundo talvez se concentre mais e mais ali na confissão. O que é sagrado, digamos assim, é a história de vida feita na alma daquele penitente, né? E também o perdão, claro.
o perdão dado por Deus, que é o principal. A misericórdia divina derramada naquele sacramento. Mas eu senti, sabe, não tem, é aquilo que eu estava falando também, assim, sabe, não tem um sentimento que seja, em mim não é tão marcante o sentimento aqui ou ali, esse ou aquele sentimento, mas o fato de poder ter parado para escutar e a confissão daquela pessoa que confiou e a sua história na mão de Deus por meio do sacerdote. Isso foi belíssimo, nem foi belíssimo. É mais ou menos por aí. Nossa Senhora, bom demais. Olha, o Tainan aqui, ele tá pedindo sua bênção aí e convidando para Deus te abençoe. ir lá na casa, celebrar lá na comunidade. Se Deus quiser, bom dia. Que assim seja. Elias, tem alguma pergunta aí com você? Eu tenho. O padre falou bastante de Santa Teresinha e é uma santa que eu gosto muito particularmente. E eu queria saber, assim, muito sinceramente do senhor, se Santa Teresinha teve um papel importante, né, que eu acredito que sim, nessa sua jornada vocacional, né, até chegar no sacerdócio, e como ela te ajudou. Fiquei com essa curiosidade. Eu gostava. Foi a primeira santa que eu me interessei para fazer novena, porque eu não gosto, não é que eu não gostava, não é que eu não aprendi muito a fazer novena. Foi a primeira santa que eu comecei a fazer novena e pedi fazer minhas intençõezinhas ali, sabe? Rezar por fulano, rezar por um outro fulano. E foi a primeira santa que eu tive o contato, a vida de santo assim, no tempo de seminário. O livro, né, lendo o livro, eu já tinha visto, assistido alguns filmes de santo, não sei o que, São Pio, São João Bosco, que também eu gosto de João Bosco, mas aí Santa Teresinha foi essa que me marcou mais durante o tempo de seminário e por conta desses exemplos de vida escondida, sabe, na pequenez. Escondida não no sentido de esconder a lâmpada debaixo da cama, né? Mas no sentido de não chamar tanta atenção para si e Deus ser exaltado ali naquilo que a gente faz. E especialmente também com relação à vida comunitária, né? O modo como ela vivia a vida comunitária. Isso me ajudou na prática, na vida do seminário. Ver o modo como ela tratava aquela irmã mais velha lá, que ela tinha muita dificuldade interiormente. Na hora que, né, na história de Uma Alma lá, ela conta que tinha muita dificuldade com aquela irmã lá, mas rezava por ela e tratava muito bem aquela irmã com verdadeira caridade, né? Sem falsidade. Conseguia fazer aquele amor sem fingimento, como nos diz lá Filipenses, né, nos Filipenses 2, naqueles versículos iniciais ali. Um amor sincero, sem fingimento, né? Ou seja, caridoso, verdadeiramente, até com aquelas pessoas mais difíceis. E no tempo de seminários, ou você aprende isso, ou você aprende, né? Então, precisa aprender. Mas uma coisa que eu tinha visto no catecismo, até deixei anotado aqui, é em relação às vocações, né, aproveitando essa semana das vocações, falando sobre o trabalho, né, o trabalho que muitas vezes a gente penaliza, a gente acha que é algo que a gente tem que carregar como fardo, né? E o catecismo fala assim, que o trabalho não é uma penalidade, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Está lá no 378, né? Eu queria saber, assim, do senhor, que o trabalho do padre é também um trabalho, né? Da mesma forma que a gente faz os nossos trabalhos. A gente começou falando, o Elias mesmo ficou 2 semanas, né, fora aqui do podcast, porque ele demandou muito, né? O serviço dele demandou muito. Agora, o que nós podemos contribuir, né, a Deus através do nosso trabalho, né? Seja o senhor na sua vocação, seja a gente na familiar,
no profissional, o que o senhor assim acredita que mais agrega nas pessoas o trabalhar? Bom, primeira coisa é a finalidade, né? Que tem que ter. Aquela coisa do Santo Inácio de Loyola, né? A maior glória, né? Para a maior glória de Deus. Tananã, para a maior glória de Deus. E primeira coisa, a finalidade, que inclusive é a finalidade da liturgia, né? Qual que é a finalidade da liturgia? Como nos ensina o Vaticano II, enfim, na esteira de todos os documentos da igreja, né, e tal. Glória de Deus e santificação dos fiéis. Então, para a glória de tudo façamos, para a glória de Deus e para que sejamos santificados. Inclusive, as nossas ações fora da ação litúrgica, ou seja, fora da liturgia, fora da missa, fora dos sacramentos. Aquilo que acontece na liturgia precisa acontecer na vida. Então, a glória de Deus e a santificação nossa em todos os nossos ofícios, em todos os nossos trabalhos, até no futebol, né, que eu gosto de jogar bola, né, inclusive, Legal. gosto muito. Em todos os ambientes, a glória de Deus e a santificação nossa. Isso sempre. Porque é uma ação conjunta, né? Enquanto glorificamos a Deus, isso nos santifica. O nosso dar glória a Deus santifica a cada um de nós. E pensar que os nossos ofícios, eles são meios concretos de santificação para cada um de nós. Né? Deus nos deu o trabalho, inclusive a gente escuta muito aquela coisa, né? O trabalho dignifica o homem, de fato. O trabalho transforma a cada um de nós. O fato de nós aperfeiçoarmos, esse que você falou, né, do catecismo, aperfeiçoarmos algum aspecto da criação a partir do nosso trabalho, juntar as nossas duas mãos e obrar algo e oferecer isso para Deus, isso engrandece aquilo que já é belo por si, né, aquilo que já em si é belo. Produzir bem na tua vida, produzir bem na vida do outro. Inclusive, a gente fala assim, né, comumente, na linguagem do comércio, e assim, né, o Brasil produziu não sei quanto, não sei o quê, em bens e serviços. Não é assim que fala lá, que aparece nos jornais? Em bens e serviços. Olha essas duas palavras, bem e serviço. Os trabalhos são isso. Essas duas palavras resumem tudo que é tipo de trabalho, ou ao menos que deveria ser. Bem e serviço. Bem e serviço. Daí, você produz um bem ou serve alguém. É isso, o trabalho, né? E, especialmente no Vaticano II, na Lumen Gentium, quando fala da missão dos leigos, diz algo que deve ser para nós todos, né? Assim, e é muito bonito. Que massa. O nosso trabalho tem que ser como um fermento, ou seja, a gente lança o reino, faz com que o reino e a glória de Deus cresçam no mundo desde dentro, né? Como um fermento, de modo silencioso, mas efetivo. De modo silencioso e efetivo. O fermento trabalha assim, né? Trabalha de modo silencioso, ele se mistura na massa, faz com que a massa cresça, e assim é a atuação dos leigos no no meio do mundo. Mas eu lembrei aqui porque eu no meu início de vocação, né, eu fui catequista durante muitos anos e nas formações, quando eu estava ainda na coordenação, era ainda com o Monsenhor Dom Marconi, que agora é Dom Marconi, né? Ele falava, ele cantava, eu lembro, a melodia tá aqui na minha cabeça, eu não vou saber cantar, mas eu lembro da letra, né? Que se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele era café da manhã, almoço, jantar, sempre nessa melodia. E isso ficou gravado na minha mente, né? E eu lembro daqui e o senhor falando, eu fui realmente recordando dessa. Eu nem estava com isso em mente ainda, mas me recordou muito isso. Agora, aproveitando, tem uma pergunta aqui, que é relacionada mais ou menos, ó. O Lucas está perguntando: olá, padre, gostaria de saber como se faz para entrar no seminário. Tem que discernir o chamado de Deus, tem que discernir a vocação. Então, você se põe em oração e começa a pedir a Deus o discernimento para seguir os caminhos dele na tua vida.
Daí começa, a primeira coisa é querer viver como qualquer cristão, uma vida santa, né? Procurar viver a vida santa. A partir daí, você começa a identificar um chamado específico, que seria essa coisa do sacerdócio. Sempre lembrando que Deus é Deus. O sacerdócio é também uma criatura sua, vamos chamar assim, que Deus coloca como chamado na vida de alguns. E buscar a Deus acima do sacerdócio, inclusive isso precisa ser dito já talvez desde o início de um discernimento vocacional, para que a gente não busque mais ser padre do que ser santo, né? Mais ser padre do que ser de Deus verdadeiramente. E aí você vai discernindo, né? Vai fazendo ali suas conversa com um ou outro que te ajude mais proximamente, um diretor espiritual, se você tem, um padre de confiança, um amigo, ou um pai ou a mãe, ou seja, uma pessoa de confiança, conversa a tratar com discrição desses assuntos e vai fazendo os encontros vocacionais, você vai identificando aos poucos se é para ti ou não. Em passos concretos é mais ou menos por aí. Ele completou falando assim: e quem é menor de idade e quer entrar, como é que faz? Bom, na nossa arquidiocese e em muitos lugares, né, já não temos mais o seminário menor. Então, o seminário, você precisa ter completado o ensino médio para poder entrar no seminário, o que significa que no terceiro ano do ensino médio você pode fazer o encontro com vistas a entrar no ano seguinte. É uma possibilidade. Mas também existem pessoas que tomam mais tempo, faz parte da história de cada um, né? Outros fazem o encontro e decidem que não é para ir para o seminário. O encontro é exatamente para isso, né? Para ir te dar um direcionamento, que sim ou que não, e por aí vai. Mas se tu tá aqui na Arquidiocese de Brasília e faz discernimento para ser padre diocesano, precisa respeitar esse tempo aí ainda, né? Certo. Mas isso não deixa dele continuar buscando um diretor espiritual e tudo mais, né? Isso Rezar, com certeza. é importante. Ele pode não entrar oficialmente, mas Exatamente. E se a semente foi lançada no teu coração e se há vocação, o tempo é o de menos. O tempo, o tempo vai chegar. muito bom. O tempo tem que aguardar. Elias, mais alguma perguntinha ou alguma coisa para comentar? Vou fazer mais uma pergunta. O padre falou lá no começo, lá no comecinho mesmo, quando ele começou a falar sobre os picos e os vales, né? E é o que nós vivemos durante nossa jornada e na nossa vocação, no nosso servir. Eu mesmo estava vivendo uma parte meio de vale, sabe? Pensando assim na minha vocação e tudo. E aí já ressalto tanto que a direção espiritual ajuda, né, a, a guiar nesse caminho. Quais outras ferramentas o senhor, a partir da sua vida, o senhor nos traz hoje, para todo mundo que está assistindo, para nos ajudar a lidar nessa jornada, pensando na nossa vocação, no nosso servir? Principalmente quando nós chegamos na parte do vale. Eu tô gostando desse podcast, que tá tudo relacionado ao trabalho, né? Ferramenta, tempo. Verdade. Seja perseverante na oração. Perseverante na oração. Não deixar de rezar, não, mesmo quando tá lá no vale. Um dia antes da ordenação, eu fui rezar as vésperas lá. Daí, ou seja, fazer aquilo que eu tinha de fazer. E eu tava tenso, né? Eu tava tenso no dia anterior, ainda no dia anterior, eu não tava tranquilo. Aí o salmo era: confia no Senhor, Ele é a única esperança. Confia no Senhor, Ele é a única esperança. Se vincular a orações simples, ter a coragem e a humildade de fazer orações simples diante do Senhor, abrindo o jogo, entendeu? Abrindo o jogo, falando: Senhor, tá difícil por isso, por isso, por isso. Aquela e aquela pessoa
não falando mal delas para Jesus, né? Mas assim, Jesus, me ajuda aí, né? Porque não tá fácil, não. Entendeu? A simplicidade da oração. E não largar de rezar, não, porque especialmente nesses momentos mais complicados que às vezes Deus fala com mais força ao nosso coração. Então, não tem, não, isso aí não dá, entendeu? Abandonar a vida de oração. Assim, é a primeira coisa. Se tu tá num tempo aí de vale, digamos assim, e às vezes não só vale, né? Mas também buraco mesmo, né? Buraco, tá no buraco, tá afundado. A primeira coisa, às vezes, que tu vai ter que resgatar vai ser a vida de oração, porque provavelmente tu abandonou, porque para estar no buraco, provavelmente tu abandonou a vida de oração. Então, isso nunca abandonar, né? E sempre assim, ter esperança no Senhor, apesar de quem você é, apesar dos teus pecados, apesar da... Tem orações simples que nos ajudam. Vocês já viram aqueles atos, né? Ato de caridade, ato de esperança, ato de fé. Na confissão, a gente não faz um ato de contrição para fazer com que a contrição esteja forte ali no nosso coração para receber o sacramento, a absolvição? Pois então, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade, tu tá ruim, assim, tá com dificuldade de confiar em Deus, tu só olha para os teus pecados, reza o ato de esperança. Reza o ato de esperança, renova essa tua esperança aí, a confiança em Deus. Volta a confiar em Deus, para com essa besteira, né? Deixa isso para trás. Tá ruim, e daí, né? Pode estar ruim mesmo. A vida aqui lembra da Salve Rainha? É um vale de lágrimas. Ninguém é enganado, não. Ninguém reza enganado, não. É um vale de lágrimas. É um desterro. Todo mundo reza sabendo o que é a vida aqui. Então, tá bom. Segue o jogo. Faz essas orações simples e volta. Enfim. Mais ou menos por aí. Maravilha. Não dá para abandonar a oração, né? A oração é o oxigênio da alma. E já tem mais perguntinha aí pro senhor. A pergunta da Natália aí na tela. Padre, qual a meditação que o senhor poderia deixar para a comunidade que é chamada a ser um fiel da cruz? Ixi, Maria. Aí tá indo na escuta. Vai ler São João da Cruz. Vai ler. Caramba, tem um texto. Sim, não tem uma frase que. Não, eu lembrei de uma coisa, mas essa não vai dar para falar, não. Que é uma partilha meio. É uma partilha muito, muito íntima de um irmão, né? Então, assim, eu não vou falar, não. Mas o teor dela vai nesse sentido, assim, de que, veja, Jesus chega a dizer, né, que é necessário que o Filho do Homem passe, seja humilhado, seja entregue nas mãos dos pecadores, sofra, morra, né, seja crucificado, morra, e no terceiro dia ressuscite, né? Então, os trechos do Evangelho, quando anunciam a paixão de Cristo anunciando a paixão, ele fala dessa forma, né? É necessário que o Filho do Homem viva isso tudo. Ou seja, né? É necessário passar pela cruz para chegar à luz. Tem um trechinho que no livro do Anchieta, a biografia do Anchieta, do padre São José de Anchieta, né, daquele da minha biblioteca católica, que diz lá assim, ad crucem per crucem ad lucem, ou seja, pela cruz vamos à luz. Então, abraçar isto, né? A cruz chegou e abraça, né? Abraça. Não é fácil abraçar o sofrimento, mas também o sofrimento é santificado. O mistério cristão não é aquela coisa do, como chama, estoicismo, né? O estoicismo é a apatia, né? A apatia, não se deixar, não deixar-se sofrer, abater por qualquer... Não. O cristianismo é santificar o sofrimento. O sofrimento é santo porque Jesus santificou.
ele passou pela cruz e santificou a cruz. Tanto é que adoramos a Cristo na cruz, na sexta-feira da paixão, especialmente. Então, é objeto de adoração, né? Então, entender esse mistério aí é fundamental para a vida do cristão. Senão a gente anda capengando mais do que é necessário. Olha Mas só, é isso pai. aí. A gente caminhou, já passou quase 1 hora. Eu queria que a gente fechasse, né, o nosso bate-papo de hoje com uma palavra do Senhor em referente ao nosso tema, né? O nosso podcast chama Gotas de Fidelidade, né? A gota de fidelidade que cai no oceano de misericórdia de Deus. Esse é o nosso convite para o Senhor, uma reflexão. Qual é a gota de fidelidade que o Senhor dá a Deus para caminhar na sua plena vontade? Pessoalmente falando, isso, É, na minha vida. a gente quer conhecer um pouco da sua gota de fidelidade. Ah, tá. É pedir, assim, pedir a Jesus que seja paciente comigo. Peço a Jesus que ele seja paciente comigo, porque eu não, às vezes não dou conta de fazer tudo o que ele, como diz, talvez pedisse. Eu não sei se eu tô tem vezes que eu peço para Jesus assim, né? Ah, Senhor, o Senhor tem que ter paciência comigo. Porque às vezes eu esqueço daquela coisa, né? Do quando sou fraco, é então que sou forte. E eu entendo isso só na hora de passar por isso. É como que racionalmente é difícil de entender essa coisa, a não ser passando por ela. E olhar para as próprias insuficiências, às vezes é muito tentador e parar aí, entendeu? Olhar para as próprias insuficiências. Você olha assim pro teu dia. Ah, hoje eu tenho que fazer isso, esse tantão de coisa. Aí às vezes fica faltando um bocado que tu queria fazer e que seria necessário, seria ótimo se você fizesse. Mas aí a minha gota de infidelidade é falar assim: Jesus, eu te entrego tudo isso que eu não consegui fazer e também aquelas coisas que eu não consegui fazer bem. A minha é essa. É algo assim. É uma pergunta meio Sim, difícil, meio não, subjetiva, não, mas mas é uma assim, é por aí, é uma entendeu? surpresa a cada convidado que a gente participa aqui, cada convidado é uma surpresa, e é interessante, o senhor trouxe para nós hoje uma reflexão bem diferente. De todos os que já passaram aqui conosco, eu ainda não tinha visto ninguém oferecer algo que não fez, algo que necessita acrescentar nos trabalhos, né, colocar assim. E muito belo, muito bonito, porque coloca a humildade que o senhor tem em relação à à grandeza da sua função, do seu serviço. E isso é um exemplo para nós, é um exemplo para nós. E a gente precisa também ter essa humildade. A gente muitas vezes quer oferecer grandes coisas, achando que é muita coisa, mas acaba se ensoberbecendo, né? Fica enchendo a bola demais. E esse não é o grande passo que a gente deve fazer para a nossa vocação crescer. Pelo contrário, quanto menor, né, nós formos, mais Cristo tem que aparecer na nossa frente. Muito obrigado, Padre, mais uma vez. Né, nós completamos, né, esse nosso intensivão de dois encontros muito bons. E em nome da comunidade, né, Católica Fidelidade da Cruz, eu quero dizer que as portas estão abertas. Sempre que o senhor precisar da gente também, estamos aqui à disposição para servi-lo e para ajudá-lo no que for necessário aí na sua missão ou no que for necessário dentro da Arquidiocese também. Beleza, eu agradeço pelo convite e pelo reconvite e também peço desculpa por ter deixado cair a live aí no último encontro, que eu achei que a bateria ia ser suficiente, mas Não, foi acontece. providente, Aí foi eu, providente. pois é, 58% de bateria, tá bom, não tá? Puxa, eu pensei, uai, vai dar. Uai,
e acabou não dando, mas enfim, paciência. E muito obrigado também pela fidelidade, né, da vocação de vocês. Que o Senhor os abençoe, tá? Amém. No finalzinho, agora a gente faz uma oração. Nossa, queria convidar o senhor a estar junto conosco aqui, antes do senhor dar a bênção no final. Aí a gente vai seguir essa ordem. O senhor pode começar com a primeira frase, o Elias o segundo, e aí eu continuo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por Rogai nós. por nós. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Padre, eu convido ao senhor, peço, né, a sua bênção para todos que estão aqui assistindo, para nós, como comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Lembrando que a comunidade tem a programação hoje, sempre toda segunda-feira aqui no YouTube. Terça-feira tem um encontro, né, nas famílias, na comunidade. Quarta-feira, a cada 15 dias, temos formação com o Padre Wesley sobre o catecismo no grupo de estudos. Quinta-feira tem grupo de oração na comunidade, a partir das 8h30, tudo 8h30, tudo 8h30, 8h30, 8h30. E sexta-feira, a adoração ao Santíssimo, também na comunidade. Todos são convidados, é aberto a todo mundo. E domingos, 11h30, a missa, para todo mundo também participar, tá bom? Muito obrigado, Padre, fica com Deus. E até a próxima aí também, galera. Segunda-feira de novo estaremos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Padre.